tarde. E eu vou começar, a minha fala, quer dizer, então o título dela, quer dizer, Políticas da Fundamentação, né? Burocratização e liberdade da função jurisdicional no Brasil contemporâneo, né? Tem alguns tópicos que eu vou passar, não sei se eu vou conseguir falar de todos eles, né? Mas a ideia é um pouco falar sobre a situação do Poder Judiciário muito em geral, depois falar de uma tendência geral que eu acredito que está se delineando então na maneira como nós estamos pensando o Poder Judiciário, depois pensar um pouco nos projetos em conflito, os conflitos que estão acontecendo no Brasil, falar um pouquinho sobre como funciona o nosso sistema e depois falar dessa ideia de fundamentação democrática. O pressuposto um pouco de tudo que eu vou falar disso então daqui a pouco, é que existe um conflito acontecendo sobre o que significa ser juiz e como deve ser o Poder Judiciário. Então esse é o meu ponto de partida, né? Normalmente, quando a gente pensa em argumentação judicial, teoria, racionalidade jurisdicional, né, os professores tendem a apresentar uma teoria que seria a solução, né, e tentar dizer, bom, como é que os juízes deveriam argumentar e como é que o judiciário deveria se comportar, né? Eu não vou fazer isso, apesar de eu ter as minhas opiniões, né, elas estão, quer dizer, resumidas um pouco no meu livro, ainda estou desenvolvendo um pouco uma ideia, enfim, algumas ideias que eu tenho sobre argumentação jurisdicional, mas eu vou tentar fazer uma outra abordagem, uma abordagem um pouquinho diferente, partindo desse pressuposto. Quem são os atores que estão em conflito, o que eles estão propondo para o judiciário e enfim, qual é a resultante geral, por enquanto, desses diversos projetos, né? Então, vou começar por aí. Quer dizer, nós temos, então, em linhas gerais, no Brasil, quer dizer, nós temos uma aposta, digamos assim, do Estado de Direito como forma, né, na centralidade do Poder Judiciário, né? Normalmente, os meios alternativos que são desenvolvidos no Brasil, em todas as áreas, são centralizados pelo Poder Judiciário, né? O que gera uma demanda então crescente. Então, tem uma aposta na centralidade do Poder Judiciário e os meios alternativos não são, na verdade, meios alternativos de fato, acabam tendencialmente sendo incorporados ao Poder Judiciário sem uma institucionalização própria, né? E o que acaba significando que acesso à justiça é quase um sinônimo de acesso à ação judicial, né? O que a gente tem, então, no nosso país, não vou entrar nessa discussão, que é muito longa, só estou começando para fazer um diagnóstico, né? Então, existe uma demanda crescente por decisões judiciais, porque também é uma regulação jurídica constante de uma série de assuntos, né? Então, poderia ser diferente, né? Você tem um sistema norte-americano, por exemplo, que dificulta o acesso à ação, né? Você tem uma série de entraves para conseguir propor a ação judicial. Aqui a gente está apostando na centralidade da ação judicial e os meios alternativos acabam sendo sempre secundários, né? Bom, aqui mais alguns dados que você já sabe. Bom, nós temos também aqui no Brasil a criação do CNJ como um órgão de controle, mas também um órgão que tem tido uma função importante na configuração da própria atividade jurisdicional, ao que me parece. Eu tenho orientando, estudando isso, ele está estudando as disputas internas no CNJ e vendo qual é digamos, o modelo de juiz que está sendo projetado pelas decisões do CNJ e quais são as disputas internas, né? Então, tem um efeito do CNJ, eu acho, na configuração do que significa ser juiz e do que significa ser, de como deve funcionar o Poder Judiciário. E tem um projeto também, tem uma discussão forte no STF, de um ativismo, a gente pode chamar assim, o STF que passa a decidir casos politicamente controversos, né, que gera alta visibilidade para o Judiciário e para o sistema de justiça, né? Eu vou antecipar um pouco, né, a tendência geral que eu acho que está acontecendo e depois vou tentar comprovar isso a partir da discussão dos diversos projetos, né? Como eu vejo, pelo menos, o que a gente tem como centro do debate no nosso país, é uma discussão que está preocupada com ações repetitivas, discussão sobre celeridade processual e uma ausência de debate sobre meios alternativos de fato, né? Tem uma aposta de que o acervo de ações deve ser combatido com mais judiciário, mais juízes e mais celeridade, o que parece que está se configurando o seguinte quadro, né? Quer dizer, a adoção de uma série de medidas que tendem a padronizar e burocratizar a fundamentação das decisões na base, né, impulsionadas pelas cobranças de produtividade, né? Então, talvez a gente possa falar da configuração de uma espécie de neotextualismo
não o juiz boca da lei, mas talvez o juiz boca de súmula, né? E, em segundo lugar, né, uma concentração do poder jurisdicional e do poder interpretativo na cúpula, né, na mão dos tribunais todos, né, que aí eles sim vão ter o poder de interpretar as normas jurídicas, e a base do judiciário fica basicamente com a matéria de fato e transmitindo o pensamento da cúpula. Veja, não estou fazendo um juízo de valor, né, estou simplesmente dizendo que eu estou detectando a partir das diversas, enfim, dos diversos projetos que vêm em seguida, né. Então, para resumir, né, o que eu vejo como tendência geral é essa, de uma concentração de poder interpretativo na cúpula, né, e um esvaziamento do poder interpretativo da base, e a criação de mecanismos de padronização na cúpula que vão ser transmitidos para a base. E aí, enfim, isso é um processo que está, claro, impulsionado pelas diversas demandas desses projetos em conflito, né. Por que isso está se configurando assim? Né? Por que então, assim, a discussão, o funcionamento geral do Poder Judiciário está se configurando assim, em razão desses diversos projetos em conflito que eu vou apresentar, que estão fazendo pressão para que esse tipo de configuração se estruture, né? Antes de partir para a exposição dos diversos projetos, vou fazer então, um momento metodológico, né? Duas ideias aqui que são importantes para mim. Dois autores, né? O primeiro é esse autor que se chama Van Kynegen, acho que não está dando para ver aqui no slide embaixo, né? Que é um historiador do direito que diz que a evolução do direito é uma interação entre o ponto de vista do legislador, o ponto de vista do juiz e o ponto de vista do professor, né? Então, existe uma disputa histórica que se repete no tempo, né? Entre, digamos, um judiciário visto do ponto de vista do legislador, que aí, desse ponto de vista, o juiz vira a boca da lei, né? Ele tem que simplesmente aplicar a vontade do legislador como ela foi produzida, né? Então, outra visão do juiz como a principal fonte do direito, e aí o juiz simplesmente, né, quando decide, explicita o convencimento subjetivo e a fonte do direito é ele mesmo e o próprio judiciário. Em terceiro lugar, o ponto de vista do professor, em que a doutrina é a principal fonte, a dogmática, né, acaba sendo a principal determinante das decisões, e o juiz, então, nessa visão, deveria ajudar a construir o sistema dogmático e se subordinar ao sistema dogmático, né? Eu vou propor que esses projetos estão em disputa, né? Então, que existem visões diferentes do judiciário hoje no Brasil que se colocam desses três pontos de vista, não necessariamente um sendo superior ao outro. E eu também não vou, no final, dizer quem é que tem a razão, tá? Porque eu acho que é a tensão desses modelos que é a coisa mais interessante para a gente pensar e não tentar resolver, né, a golpe de caneta ou a grito de doutrina ou a grito de autoridade, como deve ser o Poder Judiciário. Eu acho que a interação e o debate sobre como deve ser a justiça e a racionalidade jurisdicional é o que tem de mais interessante, né? Outra ideia que é importante para mim, aí o autor que eu estudei no meu doutorado, né, o Franz Neumann, que ele diz, olha, isso não é, enfim, não é só ele que diz, mas eu acho que é uma formulação importante que ele faz, que as ideias jurídicas e as instituições jurídicas estão ligadas ou servem a grupos de interesse dentro do Estado, né? Sem nenhum sentido pejorativo isso, é simplesmente uma descrição. Quer dizer, claro, quando alguém defende uma certa visão de judiciário, você pode esperar que, eventualmente, tenha algum tipo de interesse ou algum tipo de valor embutido nessa defesa. É isso que ele está dizendo, né? Então, ele dá como exemplo... enfim, e as ideias jurídicas também ele pensa dessa maneira, né? As ideias jurídicas não são só construções científicas com valor de verdade, mas elas também instrumentalizam posições, instrumentalizam formas de se disputar, né, o desenho do Estado e o desenho das instituições. Ele dá esse exemplo, né? Por exemplo, o direito natural, a ideia de direito natural teve uma função revolucionária durante as revoluções burguesas para destruir a ordem medieval e criar o Estado de Direito. E depois a ideia de direito natural virou foi utilizada também como uma função conservadora para evitar que o Estado regule a propriedade privada, por exemplo. Então também você tem o uso das ideias em função de interesses e de contextos, né? E é isso que está no pressuposto. Essas duas ideias estão no pressuposto, são o pressuposto teórico metodológico dessa construção que eu estou tentando fazer. Isso é uma tentativa, tá?
essa apresentação é um desdobramento do meu livro, que se chama Como Decidem as Cortes. Para quem tiver interesse, é um livro que saiu pela editora da FGV, que ganhou o Prêmio Jabuti de melhor livro jurídico em 2014. E esse é um desdobramento das minhas ideias, enfim, que ainda não escrevi também. Eu estou testando essas ideias, né? Nada melhor do que testar nessa plateia, né? Que eu já posso, evidentemente, ser massacrado logo, né? Enfim. Mas em outras ocasiões deu certo, assim. Enfim, o pessoal gostou, né? Eu saí ileso, por enquanto. Eu não apanhei, não apanhei de ninguém. Não sei se por educação, enfim, mas não apanhei de ninguém. Bom, então, quais são os projetos em conflito que eu vejo delineados, digamos assim, no quadro nacional, né? Então, como disse, é uma formulação tentativa, aceito sugestões, aceito outras formulações, né? Então, eu penso nesses 5, né? O projeto da celeridade processual, o projeto da segurança jurídica, o projeto que eu vou chamar da nova doutrina, o projeto ativista do STF, principalmente, que encabeça essa ideia, né? Ou esse tipo, alguns juízes do STF, né? Alguns magistrados do STF encabeçam esse tipo de postura, e o 5º projeto, que é o projeto da argumentação racional, né? Então, vou examinar esses 5 projetos, tentando, enfim, identificar quais são as suas formulações principais, os atores envolvidos e as consequências. Então, bom, o projeto da celeridade tem uma preocupação com padronização via emendas e súmulas, medidas para evitar ações repetitivas. É um direito visto da perspectiva do juiz, do judiciário, como legislador, de uma certa maneira, né? Que está preocupado com esse problema da incoerência das decisões judiciais e criação de normas gerais pelos tribunais. Acho que os agentes envolvidos nesse projeto são uma série de medidas tomadas pelo CNJ Judiciário, tribunais também que estão tentando estabelecer um controle maior da porosidade, da fragmentação da história da base, a academia, em parte, também, que produz estudos sobre esses assuntos, e você tem pessoas interessadas nesses assuntos, né? E é um projeto que pode, enfim, gerar, ou que gera uma série de críticas, né? Primeiro, o que significa, o que é eficiência, né? Quer dizer, será que decidir muito significa decidir bem? Não estou falando nenhuma novidade aqui nessa plateia, só estou formulando de forma organizada coisas que vocês certamente debatem o tempo todo, né? Será que isso não pode gerar uma burocratização das decisões da base, né? O problema da qualidade da fundamentação, né? O que significa ser juiz nesse contexto, né? Significa simplesmente gerir pilhas de processo, especialmente na base, né? O que é, afinal, segurança jurídica, né? Será que segurança jurídica é uma decisão rápida, né? Na perspectiva de quem? A gente tem, então, por exemplo, o tempo do mercado é diferente do tempo de outras esferas sociais. A gente pode dizer, bom, será que uma decisão sobre adoção deve ser rápida? O que significa ser rápida nesse caso, né? Então, será que não tem que pensar a celeridade em função de cada objeto regulado e não como um padrão abstrato, né? De, sei lá, 30 dias, 60 dias, para que tipo de assunto, para que tipo de questão, né? Então, esse tipo de projeto levanta esse tipo de questão, né? Outra discussão importante, será que a celeridade, entre aspas, né, não pode ser obtida por outros meios? Será que não seria o caso de, eventualmente, apostar em mecanismos alternativos de fato, né? Que tivessem uma institucionalização própria, né, e que decidissem, enfim, de outra maneira, né, os conflitos sociais, né? E no outro nível também, quer dizer, será que o combate à massa de ações também não deve tocar, não deve envolver o combate aos litigantes de massa e de má-fé do setor público e do setor privado, né? A gente sabe que grande parte do acervo de ações vem, muitas vezes, de uma externalização de riscos, né, por parte de, enfim, determinadas empresas, que isso, enfim, tem notícias disso, né? Enfim, as empresas preferem deixar as pessoas entrarem com ação do que resolver o problema, em razão de falhas na produção de mercadorias, lançamento de tributos questionáveis, contratações ilegais, operações de crédito questionáveis. Então, uma gestão temerária dos contratos, né, uma gestão temerária, vamos dizer assim, da vida social, gera essas demandas. Então, talvez não fosse o caso de combater, né, no nascedouro, né, essas demandas, ao invés de
combater depois o acervo de ações que esse tipo de demanda gera? Né? Será que não deveria ter algum tipo de política pública para isso? Outro ponto aqui eu corro o risco de apanhar, né? Enfim, quem são as pessoas que então elaboram as súmulas e os enunciados, né? Como é que eles são feitos, quais são os critérios? Eles são, de fato, consolidação de jurisprudência, né? Nascem de baixo para cima, ou eles são intervenções de cima para baixo, né? Em controvérsias em curso, que ainda não estão maduras o suficiente, né? Como é que está sendo feito esse processo de produção de súmulas e enunciados, né? Isso gera um risco de subordinação dos juízes de primeiro grau à autoridade então, tribunais pura e simplesmente, né? Claro, não estou dizendo que não é importante padronizar as decisões, estou falando de uma coisa diferente, né? Se você tirar completamente o poder da interpretação da base, isso gera menor porosidade do judiciário a demandas novas, né? Isso está havendo também um certo desmonte, né, do controle difuso de constitucionalidade, o controle está ficando cada vez mais concentrado, né? Então você tem menos espaço para decisões diferentes na base, ou pelo menos há um processo, como eu vejo a questão, é um processo de tentar diminuir essa porosidade, né? Isso gera um problema porque gera maior vulnerabilidade do judiciário à corrupção, pela seguinte razão, quer dizer, a literatura sobre corrupção diz isso, né? Quanto mais poder concentrado na mão de menos pessoas, maior o risco de gerar corrupção se você não tiver controle muito efetivo, né, desse exercício de poder. É muito mais fácil, né, até em questão numérica, né, você induzir a corrupção um número pequeno de pessoas do que os magistrados do país inteiro, né? É uma questão até, enfim, numérica, né? Então, isso gera um risco, né? Se você concentra poder na mão de menos pessoas, naturalmente gera um risco. A literatura sobre corrupção pensa isso, né? Pensa justamente que é preciso tomar cuidado com espaços em que o poder está muito concentrado em poucas pessoas, né? Em um grupo pequeno de pessoas. O segundo projeto, que eu chamo de projeto de segurança jurídica, a ideia é assim, então existe, né? Então, esse primeiro projeto o que eu estou dizendo? Existe uma demanda, né, por celeridade, né? Uma demanda por celeridade que vem de certos atores sociais, que são esses que eu elenquei, que levanta essas propostas que eu sugeri, né, e pode ser, digamos, questionado pelas críticas que eu estou levantando também. Então, vou fazer a mesma coisa aqui. Então, também existe uma demanda por segurança jurídica, né, uma demanda por segurança jurídica, que vem justamente sobre um debate sobre os efeitos da indeterminação do direito sobre o mercado e sobre o desenvolvimento, principalmente, né? Aí tem uma aliança entre, claro, a demanda por celeridade pode ter uma aliança com essa demanda por segurança jurídica, né? É um direito visto também mais da perspectiva do legislador, nesse caso, né? Desconfiança em relação ao espaço de decisão conferido pelos juízes. Os economistas, eu tive a oportunidade de dar aulas na FGV de São Paulo para o curso de Economia, tive contato direto com os economistas. E tem um texto interessante do Pércio Arida, que se chama Direito e Economia, que saiu, inclusive, no número 1 da revista Direito GV, né? E, basicamente, os economistas se incomodam com o fato de que os juízes possam decidir, ponto. Isso é uma coisa que incomoda eles de saída, né? Então, para eles, segurança jurídica significaria que a regra fosse clara o tempo todo, sem nenhuma indeterminação. É isso que eles acham, e o Pércio Arida escreveu isso. Ele fala, eu não estou preocupado com a origem da regra, estou preocupado simplesmente que a regra seja... Né? Então, é claro que nesse grau de radicalidade, né, então a gente volta para o ideal da Revolução Francesa. Não sei se os senhores sabem, as senhoras sabem, que teve projetos durante a Revolução Francesa de acabar com faculdade de direito, acabar com a profissão de juiz, né, porque os códigos seriam tão perfeitos que bastaria entregar o código na mão de uma pessoa que ela resolveria todos os casos, né? Então a gente iria voltar a essa digamos, espécie de maluquice revolucionária, né? Eu li esse projeto, né? Tá na Gálica, aquela biblioteca francesa, você acha do CIE. Então, mesmo que escreveu aquele livro, quer dizer, o que é o terceiro Estado, tem lá uma proposta dele para acabar com a profissão de juiz, de jurista, de advogado, etc., porque a lei seria perfeita. Então, mas isso é um economista pensando hoje, basicamente, assim, para fazer piada. Isso é a visão de um economista, né? Então, não dá para levar tão a sério assim, mas, de qualquer maneira, né, enfim, temos aí agentes interessados, né, agentes econômicos, né, que demandam por mais segurança jurídica, com essas ressalvas que eu estou fazendo aqui.
A academia também, né, que especialmente quem estuda Direito, Economia, Law and Economics, né, Direito Econômico em parte, também muitas vezes parte desse ponto de vista e dessa perspectiva. E, claro, quer dizer, esse tipo de projeto também levanta riscos parecidos com os anteriores. O que significa segurança jurídica, né, se isso não é uma visão excessivamente limitada do direito, etc. etc. Né? Então, de novo, né, o que eu estou sugerindo é que esses projetos todos, a partir dos atores que vocalizam essas demandas e que pressionam nas diversas instâncias, né, a regulação da função jurisdicional, estão configurando o judiciário de uma certa maneira. Essa que é a aposta, né? Eu não tenho ainda uma descrição detalhada disso, por isso que é tentativo, mas eu estou aqui me arriscando a identificar, quer dizer, quais são as forças que estão configurando o judiciário da maneira como ele está se colocando hoje. Né? Um terceiro projeto, ou uma terceira visão de juiz, que eu acho que tem ficado muito forte, o que eu chamo de nova doutrina, né? São esses autores que escrevem para candidatos a concursos públicos, para quem é professor como eu, ou para quem escreve livros, etc. Isso é muito significativo, né, que grande parte da literatura hoje que circula, né, no mundo jurídico é uma literatura de concurso. Né? Os livros de professores universitários estão em segundo plano, e eu acho que a universidade está um pouco perdida, especialmente no que ela deve fazer do ponto de vista da dogmática. Ninguém sabe qual é o papel exatamente da universidade nesse tipo de... Então, nesse campo. Né? E esses manuais, essa literatura, não há outra... Quer dizer, eu estou supondo que ela conforme a visão das pessoas do que significa exercer a sua função. Né? Não há... Está formando as pessoas estão lendo esses livros, estão aplicando estão seguindo esses livros, ou estão pensando a partir desses livros. Né? E, por serem justamente... Aí não vai nenhuma crítica a esses livros, eu acho que eles cumprem a sua função, né? É um dinheiro bem gasto, eles são livros bons, para os fins a que eles se destinam, né? Mas, por natureza, são livros instrumentais. Né? Normalmente são livros instrumentais, que é uma doutrina que reflete muito pouco criticamente, né, o que deve ser, enfim, o direito, e que tende a repetir, né, as decisões dos tribunais e, falando um pouco provocativamente, produzir juristas obedientes, né, juristas que obedecem o que está sendo dito. Né? Aí, claro, os agentes interessados, os cursinhos, né, que controlam a formação dos juízes, promotores, defensores, etc. Né? Os professores de cursinho, evidentemente, que andam de helicóptero, muitas vezes, né, ao contrário da gente que é professor universitário, né, que, enfim, ganham bastante dinheiro, que tem uma influência, claro, eu acho, sobre o modo de pensar dos agentes do Estado e dos funcionários públicos. Né? Então, isso é um ponto interessante a se pensar, né, se essa literatura está ajudando a formar essas pessoas, enfim, ou qual é o grau de influência que ela tem. E aí, bom, riscos desse projeto, digamos assim. Então, como eu disse, são livros bem informados, eficientes, eu consulto vários deles, eu tenho, enfim, tenho alguns deles para ler, e finalmente são muito bem feitos, né? Mas acabam ocupando o espaço da universidade, que, como eu disse, não sabe exatamente o que fazer nesse tipo de situação, e podem justamente consagrar uma doutrina obediente e despida de crítica, né? Que não questiona decisões dos tribunais e se torna meramente instrumental, né? E não traz nada de novo, nenhuma novidade para o pensamento jurídico. Né? Um quarto projeto, né? Acho que aí vai dar tempo da gente discutir, eu chamo de projeto ativista do STF, né? Que eu acho que também é um projeto que, digamos, propõe uma imagem de juiz, uma imagem de judiciário bastante forte nos dias de hoje. Talvez uma parte do STF, né? Grupos dentro do STF, ou grupo talvez hegemônico dentro do STF, que é o tribunal que acaba tendo grande visibilidade nacional, e vem desse fato do STF ter passado a decidir casos controversos que antes ficavam pendentes de pauta, né? Se tinha uma estratégia de sentar em cima dos autos e deixar a coisa se resolver politicamente, e, mais recentemente, o STF tem decidido casos controversos que geram grande repercussão pública. Isso tem uma aliança, eu acho, com o processo com a demanda por celeridade processual,
Então, de novo, é o direito visto da perspectiva do juiz e que propõe a liberdade do juiz, mas apenas para a cúpula do Poder Judiciário. Quer dizer, essa ideia, né, que, em algumas formulações, o juiz deve ser a consciência moral ou a vanguarda moral da nação, como alguns juízes já... enfim, eu acho uma formulação até bastante temerária, mas a gente pode discutir isso quando vocês fizerem, enfim, que os senhores fizerem e as senhoras as perguntas, né? Mas é uma defesa, né, então, da liberdade do juiz, mas aparentemente só para a cúpula, né? A gente tem aí como agentes o STF e talvez alguns grupos do STF que têm tentado afirmar a sua centralidade como cúpula do Poder Judiciário, né, que é se afirmar como centro do Poder Judiciário. Alguns agentes sociais que têm a sua agenda barrada no parlamento, né, têm, digamos, visto no STF, sempre viram no Judiciário, mas têm visto no STF como um espaço para fazer essa agenda, quer dizer, avançar, né? De novo, também não vai aqui nenhuma crítica a isso, eu estou simplesmente diagnosticando, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem um jurista chamado Bruce Ackerman, né, que ele escreveu três volumes tentando explicar por que a Suprema Corte se tornou importante nos Estados Unidos, né? E a explicação que ele dá é a seguinte, que é tão difícil mudar a Constituição norte-americana, né, porque isso envolveria uma repactuação federativa tão violenta, todos os estados têm que aprovar, não me lembro dos números, em dois turnos, etc. Então, é tão difícil mudar a Constituição americana que a Suprema Corte assumiu esse papel. Então, ela faz o processo de transformação constitucional conforme a necessidade vai, né, mostrando, de tal forma que a Constituição americana não são aqueles 10 artigos. Né? A Constituição americana são todas as decisões da Suprema Corte, né, mais as emendas, então não se deve ver a Constituição americana como só, né, aqueles 10 artigos. A Constituição americana é simples, né? Não é. A Constituição americana, para o Bruce Ackerman, é o conjunto do acervo das decisões da Suprema Corte mais o texto. Né? Então, e por essa razão a Suprema Corte lá ganhou tanta centralidade em certos assuntos. Né? Da mesma maneira, uma hipótese para esse processo que está acontecendo no Brasil é, talvez, a pouca porosidade do legislativo para certas agendas e o judiciário apareceu como um espaço onde elas puderam prosperar. Né? Então, de novo, alguns riscos desse projeto, né? Confusão entre direito e política, né? E aí algumas questões que me são muito caras, né? Quer dizer, temos que repensar o que significa a técnica jurídica, né? Porque, enfim, se o magistrado começa a dizer que ele julga conforme a vanguarda moral da nação, o que fica, né? O que resta de técnica jurídica, né? Então, como é que ele tem acesso a essa visão moral, né? E o que significa, então, julgar tecnicamente? Não está vendo enfim, aos olhos até do cidadão leigo, né? Enfim, afinal, isso é uma decisão jurisdicional, né? Ou é uma opinião moral do magistrado, né? E, evidentemente, aí é um ponto que é importante para o meu livro, né? Repensar a utilidade da decisão por maioria, eu vou falar disso no próximo slide também, né? Que esse é o meu diagnóstico no Como Decidem as Cortes, é um dos fatores principais, né, para a falta de coerência das argumentações enfim, tribunais, evidentemente, mas isso se transmite para o sistema inteiro, é que há um julgamento sempre por maioria e cada juiz tem liberdade total de dizer o que entende daquele assunto e não se forma, no final, uma opinião da Corte. A gente não tem uma opinião da Corte. Então, a argumentação da Corte é difícil de identificar. Você tem a opinião dos juízes individuais e tem o resultado por placar. Mas qual é a opinião da Corte? Isso é difícil identificar porque você não tem essa consolidação da argumentação. Eu vou falar disso um pouco mais para frente. E o segundo risco importante é a questão do déficit democrático do STF. Né? Como é que fica... enfim, principalmente do STF. Né? E vejam, essa não é uma questão nova. Né? Então, Hans Kelsen, por exemplo, dizia que a Suprema Corte não é um órgão jurisdicional, é um órgão legislativo. Né? Então, ele diz isso claramente, é um órgão que inova normativamente e deve ser tratado como órgão legislativo, não como órgão jurisdicional. Né? Então, isso é uma questão. Quer dizer, então, como é que se pensa a legitimidade de um órgão no STF agora que abertamente parece que está criando normas? Né? Então, será que não precisa
de mais participação popular, então, né? E, claro, percebendo isso, já se está fazendo, né? Já há todo um movimento no judiciário, não só no STF, mas no judiciário inteiro, de fazer audiências públicas, né? De ter um acesso direto ao povo, né? Que isso é uma coisa nova, né? O judiciário conversando diretamente com a população, né? O que começa a redesenhar a separação de poderes, que é outro ponto importante do meu livro, né? Você tem um redesenho da separação de poderes. Agora todo mundo fala em nome do... Bom, o Ministério Público fala em nome do povo, o Judiciário fala em nome do povo, o Legislativo fala em nome do povo, quer dizer, não vai nenhuma crítica também, uma constatação, mas é preciso pensar isso do ponto de vista institucional, né? O que significa ouvir o povo, né? A gente tem um mecanismo clássico que é a eleição, né? Que o povo se manifesta, não vamos nem falar desse assunto, enfim, né? Que é melhor não, que a situação está difícil. Mas, enfim, as pessoas votam periodicamente, reelegem, mas quando a gente pensa na manifestação do povo no interior do judiciário, na manifestação do povo, ou em falar o nome do povo a partir do Ministério Público, quais são esses mecanismos de consulta, né? Então, como é que são esses mecanismos? Isso eu acho que é um espaço meio virgem de reflexão, e eu até provocativamente falo, enfim, por que não pensar em júris constitucionais? Será que a gente precisa mesmo de juízes do Supremo? Vamos fazer um júri constitucional. A gente nomeia jurados, né, que entendam daquela matéria, reúne e toma uma decisão. Por que precisa do juiz fixo como magistrado do STF? Né? Só uma provocação. Enfim, o júri é um mecanismo, né, enfim, que é utilizado justamente nesse tipo de situação em que se quer ouvir a vontade do povo. Né? Poderia haver júri constitucional, por que não? Né? Não sei se isso resolveria a questão da legitimidade, criaria um outro problema maior, mas, enfim, mas é só, como eu sou acadêmico, eu tenho mais o papel de provocar o pensamento, e depois quem tem o poder é que vai dizer como é que vão ser as coisas. Enfim, e o último projeto é o projeto que eu chamo de argumentação racional. Eu acho que ele decorre um pouco do desenvolvimento dos estudos da teoria do direito no Brasil, e também pelo surgimento de uma geração de professores universitários, né? Eu acho que eu faço parte dela, que são basicamente só professores, né? Que estão na academia principalmente, e não acho que esse projeto tenha nenhuma aliança muito clara, né? E é o direito visto do ponto de vista do professor, que propõe, mas que tem tido pouco efeito de fato, eu acho, sobre a racionalidade das decisões judiciais, né? Porque, na minha impressão, quer dizer, a minha impressão é que tudo que entra no judiciário do jeito como ele é estruturado hoje, ou na nossa cultura jurídica, eu vou falar disso nos próximos slides, acaba entrando como argumento de autoridade, né, e não na sua configuração original, digamos assim. Né? Então, mas eu vou falar disso já. Então, quais são os agentes aqui? São professores universitários, principalmente de teoria, né, que tem estudado a incoerência das nossas decisões e proposto modelos para argumentação jurisdicional. E esse projeto tem riscos, porque ele é abstrato demais, ele parece apostar numa conversão ideológica via educação. Não, juízes... eu não vou nem citar o nome do colega, mas, enfim, tem alguns colegas que quase dizem o que falta para o juiz é estudar direito, né, sei lá, o Aleixo. Né? Se eles estudassem o Aleixo e entendessem o Aleixo, eles iam aplicar direito. Não é bem isso, né? Acho que o nosso sistema tem uma outra configuração, então eu falo disso no meu livro, mas parece um pouco isso. Parece que falta formação, falta estudo, e se todo mundo estudasse em determinados autores, a gente ia ter uma forma de decisão diferente. Eu acho essa posição um pouco ingênua, né? E um pouco, enfim, simplista demais. Apesar de eu achar importante que se estude, que se tenha formação nessas teorias, mas eu sinceramente acho que essa configuração do nosso sistema vem de uma outra fonte, né? Então, só para aí já indo para a parte final da minha fala, né? Como é que eu acho que funciona? Qual é a estrutura geral? Né? Qual é o modo de raciocínio que prevalece nas nossas cortes? Aí eu estou falando mais do meu livro mesmo. Enfim, como é que é a nossa cultura jurídica na minha visão? Né? Eu proponho que o que a gente tem, na verdade, é um predomínio de argumentos de autoridade, né? No seguinte sentido, de que, para o nosso senso comum, justificar uma sentença é explicitar as razões de decidir subjetivas da autoridade jurisdicional. Não é necessariamente
argumentar em nome da construção de um sistema dogmático. Então, a justiça começou personalista, né, ou pessoalista. Todos, individualmente, todo juiz, toda juíza tem direito a uma opinião, e essa opinião, né, ela explicita, digamos assim, as razões subjetivas de decisão. E isso se revela, por exemplo, no uso que se faz das doutrinas e das jurisprudências, né? Esse é um termo, é um jeito que a gente usa para usar, né? Normalmente elas são utilizadas para corroborar a minha opinião. Isso não só no caso dos magistrados, né? Isso é assim, enfim, os advogados, os promotores, é a cultura jurídica, né? Nossa cultura jurídica se configura dessa maneira, né? E o que é interessante nisso é que, veja, se houvesse de fato uma doutrina dominante, né, você não teria várias doutrinas, né? Enfim, eu fiz estudos sobre argumentação e tem vários sendo feitos que mostram, por exemplo, que votos diferentes do Supremo ou de outros tribunais citam doutrinadores completamente diferentes para fundamentar as decisões dos vários juízes, né? O que mostra, na verdade, que essa doutrina não está sendo tratada como doutrina, não é um corpo de saber que tem uma certa configuração e tem autores principais e secundários e autores que são mais hegemônicos e outros menos hegemônicos, né? A gente escolhe os autores, eu estou me incluindo nisso, eu já, enfim, advoguei pouco, mas eu advoguei também, quer dizer, a gente escolhe os autores em função dos nossos argumentos, da nossa opinião subjetiva, né? E a jurisprudência acaba sendo usada muitas vezes dessa forma, agora menos, porque está havendo um esforço de padronização, mas também, né, tem, isso eu mostro no meu livro, né, nem sempre os votos concordam sobre qual é a jurisprudência a ser citada ou quais são os casos jurisprudenciais a serem citados, o que mostra também que, será que isso é mesmo jurisprudência, né, nesse sentido, porque se há várias jurisprudências, né, é sinal que não há nenhuma, né? E se há várias doutrinas, também é sinal que não há exatamente uma doutrina. Isso eu acho que tem uma configuração estrutural, que é essa escolha que nós fizemos, e eu não sei de onde ela veio, não sei exatamente a origem dela, essa escolha institucional, né, de decidir por maioria, né? E essa decisão por maioria é feita sem que se construa no final um texto que procure, né, estabelecer alguma argumentação com uma certa coerência, né? Então, cada juiz argumenta de forma diferente e o que a gente faz, na verdade, é usar as súmulas e os enunciados para padronizar decisões, né? Então, até isso é interessante se a gente se colocar do ponto de vista de um marciano que chega para a Terra, né? Eu falo então para os meus orientandos, se você baixar um acórdão do STF, né, o acórdão como objeto, né, ele é uma, enfim, então ele parece mais um patchwork, né, ou algo como, se a gente possa dizer, um mosaico, né, porque você tem o relatório, depois a gente tem um voto, aí, a pedido de vista, tem a sessão pública e, né, aquelas várias partes, normalmente, às vezes até com tipologia de computador diferente, isso é interessante, você baixa, tem um está em Arial, outro está em Courier New, então é um patchwork, né? E que no final não tem uma conclusão, né? Não tem uma moral da história, né? Tem a ementa, né, que diz telegraficamente sim ou não, e aquilo orienta, quer dizer, veja, nós estamos gerando segurança jurídica, eu nunca duvidei disso, aliás, é uma coisa que eu discordo da maior parte dos meus colegas que falam sobre esse assunto, que dizem, não, essa incoerência argumentativa gera, quer dizer, insegurança jurídica. Por um certo lado, sim, mas por outro, a gente está gerando segurança. As decisões dizem o que se deve e o que não se deve fazer, cada vez mais elas estão sendo seguidas, mas não existe essa coerência argumentativa por uma escolha institucional, assim que a gente funciona faz milênios, né? Faz muito tempo. Eu não sei exatamente qual é a origem disso, não pude historiar, enfim, não sei quem é que inventou esse negócio, mas é assim que funciona. E há uma ênfase, então, no resultado, né? Bom, só para completar, então, esse patchwork, muitas vezes, para você colocar ordem na argumentação, né? Bom, o que afinal, né, o STF disse sobre essa questão, né? Precisa quase fazer um mestrado, né, para você organizar cada voto e depois identificar quais foram os argumentos e tentar comparar os argumentos. Tem vários estudantes trabalhando nisso, né? Mas o fato é que se algum incauto vai lá, bom, deixa eu ver o que o Supremo decidiu nesse caso e baixa aquele negócio, né? Enfim, um cidadão comum vai dizer, bom,
250 para 350 páginas, não tem condição. Então, é um documento que não foi feito para ser lido como opinião do tribunal, né? É um documento que registra o processo decisório, né? Da maneira como ele é, na sua incoerência, no seu caráter de mosaico, de patchwork, sem ter uma moral da história, uma conclusão final. Isso é interessante, isso funciona, né? Que isso que é interessante, tem funcionado há muito tempo, mas como enfim, intelectual, me cabe um pouco tentar, né, chamar atenção para coisas que estão naturalizadas, né? Tentar ver quais são as consequências de um modo de, enfim, decidir que está meio que naturalizado nas nossas práticas, né? Então, ênfase no resultado, principalmente, não na argumentação organizada, né? Isso, para mim, é um problema, por isso que eu discordo um pouco das falas que dizem, bom, precisa melhorar a educação jurídica, precisa, enfim, avançar o estudo da argumentação. Sim, precisa, eu acho que isso é importante, mas isso, para mim, é uma determinante estrutural, né? Porque não adianta nada eu ensinar para um aluno no primeiro ano, eu gosto de dar aula no primeiro ano, né? Que eu acho que é quando você forma mais a cabeça das pessoas. Eu gosto de pegar, então, aluno de primeiro ano. É muito difícil você ensinar para um aluno de primeiro ano, olha, você tem que fazer uma argumentação coerente, etc., quando ele vai olhar, a primeira decisão judicial que ele vai olhar, ele vai ver que não é assim. Então, não adianta nada estudar uma teoria da argumentação, sei lá, alemã, americana, etc., quando o nosso sistema funciona de uma outra maneira, e o meu livro é um pouco uma tentativa de dizer isso. Olha, também não vamos recepcionar essas teorias de forma subordinada, como se a gente tivesse simplesmente que repetir o que eles fizeram aqui. Temos que pensar o nosso sistema como ele é e como a gente pode eventualmente melhorar ou não, né? E essa análise, então, está mais completa no meu livro, Como Decidem as Cortes, né? Aí, algumas provocações aqui finais, né? Por que esse sistema funciona dessa maneira? Por que ele se mantém dessa maneira, né? Por que essa incoerência argumentativa? Qual é a função positiva dessa incoerência argumentativa, né? Por que essa incoerência argumentativa funciona bem, né? O primeiro ponto, que eu até esqueci de colocar aqui no slide, né? Deixa eu voltar aqui, é que a primeira coisa é que essa forma de argumentar alivia a cúpula, né, do peso político de tomar uma decisão politicamente controversa. É isso que eu acho interessante, né? Porque, vejam, o STF decidiu pode haver cotas nas universidades, né? Isso foi uma decisão do STF. Mas, quando você olha a fundamentação, por que pode haver cotas, né? Pode haver cotas porque isso é uma reparação ao povo negro que foi injustiçado, né? Pode haver cotas porque isso é uma decisão de diversidade, gerar diversidade no campus. Esses dois argumentos estão no acórdão e, ao mesmo tempo, não estão, né? Porque eles estão diluídos no meio de tantas opiniões que a Corte não precisa assumir uma posição política pesada, né, com uma carga moral muito forte, o que geraria muita controvérsia. Então, você pode tomar uma decisão que é controversa, aliviando politicamente a afirmação, né? Então, o STF está afirmando que o povo negro, né, merece reparação histórica, né? Ele não disse isso. Como instituição, ele não disse, mas existe esse argumento nos votos, né? Portanto, esse sistema alivia politicamente, eu acho, as cúpulas de tomar uma decisão mais politicamente controversa. Então, nesse aspecto, ele pode ser pode ser visto como bastante positivo, né? Outra razão pela qual esse modelo prevalece, né, é que isso mantém, claro, mais poder nas mãos das autoridades, né? Porque, veja, quando isso é óbvio, né? Se eu atribuo a argumentação, né, se eu atribuo o poder, né, se eu subordino a argumentação a um certo conjunto, a uma teia argumentativa, né, que se coloca acima de quem está decidindo, né, eu estou limitando o poder do juiz, evidentemente, né? Então, se eu digo, olha, o judiciário precisa seguir uma trama argumentativa que vai se construindo e ele não pode abrir mão dessa trama, né, ou pode fazer exceções, eventualmente, mas ele tem que levar essa trama em conta, né? Isso, evidentemente, diminui o poder da autoridade, né? Quando eu trabalho com um sistema como o nosso, em que o poder individual é altamente respeitado, né, eu fico cada vez mais com... É só ver no caso do Supremo que cada pedido de vista, né, atrasa processos por meses e anos, e isso é, evidentemente, usado
politicamente quando interessa ou quando não interessa. Então, é um sistema que mantém, concentra poder na mão da autoridade e também gera esse tipo de situação que pode até não adiantar apresentar uma justificação racional, porque eu dependo da convicção subjetiva daquela autoridade, né? Ou daquelas autoridades. Né? Pode ser que nenhum argumento racional funcione, porque a convicção do juiz está formada em um certo sentido. Né? E como não tem essa trama que organize a argumentação, fica, então, a opinião daquelas autoridades específicas. Então, tem uma pessoalização, das decisões judiciais. Tanto que basta mudar um juiz do Supremo que se cogita, vamos tentar mudar a jurisprudência. Né? Quando saiu, enfim, quer dizer, a decisão bastante controversa sobre a lei da anistia, né? Quando saiu o professor Eros Grau da Suprema Corte, se cogitou, não, vamos entrar com, enfim, uma alteração de novo para rediscutir, porque agora pode ser que a maioria esteja a nosso favor. Né? Então, há sempre essa perspectiva, mudou o juiz, eu posso mudar as decisões. Né? Outro ponto, quer dizer, essa não argumentação, essa pessoalização, né, ou esse jeito de pensar que não se baseia, digamos assim, numa argumentação racional, também mantém muito poder na mão dos juristas, né, aí eu incluído, né, que evidentemente, vira quase um saber oculto, né, um saber quase oracular, porque a gente não tem acesso enfim, a uma argumentação, quer dizer, qual é o estado atual da teoria econômica? Se for macroeconomia, ponto tal, você acha, você vai lá no manual e acha. Né? Agora, dificilmente você vai achar a mesma organização no caso, né, dos nossos tribunais. Enfim, não é meu, não. Então, só falta isso, né? Palestrante passando vergonha. Bom, então precisa... então, para você ser jurista, você precisa quase entrar no... Então, ser jurista significa não exatamente ter um saber científico ou dogmático, mas ter direito a uma opinião. Né? Essa aqui é a minha provocação. E você tem direito a uma opinião quando você passa pelos rituais, né, de passar, você faz uma faculdade, né, faz um doutorado, presta concurso, etc. Aí você tem direito a dar uma opinião jurídica. Né? Mas não necessariamente você constrói um raciocínio dogmático ou racional que seja para além, né, da opinião individual de cada um. Né? Então, tem uma ênfase no ethos, né, nas características subjetivas do juiz e do jurista, e do professor também, eu estou me incluindo, né, estamos todos nesse barco, e não no logos, né, no raciocínio, etc. Né? E aqui mais esse é o slide que eu bato em mim mesmo, né? Então enfim, também esse tipo de situação ou de forma de julgar ou de forma de pensar mantém muito poder nas mãos de um dos supostos juristas críticos, né? Porque virou uma espécie de esse modelo tradicional de crítica, né? Enfim, o sujeito vai para a Alemanha ou para os Estados Unidos, vê lá uma teoria de um grande professor, né, e diz, olha, o nosso judiciário é imperfeito, a gente não pensa direito, aí traz lá a resposta oracular. Né? Então, a gente sempre vai atrás, vamos lá, atrás do grande penalista não sei de onde, ou do grande professor não sei de onde, e traz aqui a opinião dele como se fosse a grande solução que vai civilizar os bárbaros, né? Quer dizer, são os grandes intelectuais que vão civilizar os internacionais. Isso, evidentemente, gera muito poder para quem é professor. Agora, eu não posso mais usar esse artifício que eu estou revelando para vocês, então, assim, né, então não posso mais enganar vocês com ele. Mas, enfim, eu diria que não é incomum, né? Talvez vocês já tenham se deparado com coisas assim. E, claro que isso tem uma série de interesses envolvidos, acesso a bolsas, né? Claro, não podemos ser ingênuos, né? Então, principalmente, a Alemanha tem um departamento, enfim, tem programas organizados para tentar mandar ou para tentar influenciar a intelectualidade mundial. Eles dão bolsas, enfim, né, eles financiam a pesquisa de pessoas que vão para lá. E, evidentemente, isso gera um tipo de poder para os juristas críticos, né, que é um pouco assim, quanto pior for a nossa realidade, mais o meu saber vai ser valorizado. Né? Então, quanto mais eu criticar, quanto mais eu disser que o judiciário é imperfeito, ou que a nossa racionalidade
é imperfeita, mas o meu saber, né, as minhas teorias vão ser valorizadas, né? Bom, então só para ir fechando, quer dizer, o que eu disse foi um pouco isso, quer dizer, eu tentei então mostrar para vocês, fazer um diagnóstico geral das questões, eu acho, que estão sendo debatidas no Poder Judiciário, sugerir uma tendência geral, né, que está se formando, né, de concentração de poder na cúpula e transformação da base em cadeia de transmissão, em função dessas demandas, né, dos projetos de judiciário que estão vindo, de uma demanda por celeridade, de uma demanda por segurança jurídica, né, e, enfim, as outras que eu indiquei, que, fazendo uma espécie de aliança, vão produzindo esse estado de coisas. Aí, claro, a gente teria que mapear os atores, né, quem é que está pressionando onde, qual é o deputado, qual é o órgão e por que, né, o que está acontecendo no CNJ, etc. Teria que fazer algo mais detalhado para mostrar mais no miúdo, né, como é que esse processo está se estruturando. Isso num contexto, né, foi isso que eu tentei mostrar aqui no final, no contexto de uma cultura jurídica que tem essa configuração, né, no meu modo de ver, no meu modo de ver, que está presente no meu livro Como Decidir as Cortes. E também no livro eu digo isso, eu quero fechar um pouco com essa ideia, né, que não se trata, eu não tenho a pretensão de dizer qual é a resposta para o Poder Judiciário, né, nem o que deve ser a racionalidade jurisdicional. Provavelmente vou sugerir algumas coisas que eu sugiro, por exemplo, eu acho que é importante rever o voto por maioria, acho que essa é uma questão a ser discutida, né, eu acho que a incoerência pode se tornar um problema em certos casos, mas, por outro lado, a incoerência é funcional para aliviar as cúpulas da pressão política. Então, também temos essa questão, né? Então, quer dizer, a minha mensagem não é de tentar resolver as questões, ou de passar aqui, ou de fazer uma catequese ou uma doutrinação a partir de nenhum ponto de vista, a despeito de, eventualmente, em outras ocasiões, eu posso vir aqui falar mais especificamente do que eu penso sobre esses temas de forma mais dogmática, né? Mas o que eu quis fazer hoje foi tentar mostrar que talvez o mais interessante seja pensar essas questões nesses termos, essa aqui é a minha proposta, pensar essas questões em termos de conflitos entre agentes e conflitos entre projetos de judiciário, né? E pensar que talvez o que seja interessante é a tensão entre esses diversos projetos que vão tornar o judiciário mais democrático. Não necessariamente alguém, numa canetada, dizer como as coisas devem ser, mas criar espaços de debate, espaços de interação para que decisões sejam tomadas e que essa interação entre professores, juízes e legisladores não tenha um vencedor necessariamente, essa interação entre os projetos, a demanda por segurança, a demanda por, sei lá, democratização, a demanda por acesso à justiça, tudo isso seja levado em conta num processo de debate, né? O que torna importante manter a independência entre a figura do juiz, do professor e do legislador, para que a gente tenha instâncias, e claro, espaços como esse de debate, espaços da universidade, acabam sendo muito importantes para a gente conseguir tomar decisões, né, sobre como efetivamente a gente quer configurar o nosso judiciário e o nosso aparelho de Estado como um todo. É isso, muito obrigado.